Glória a Deus, né? Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Que banquete lindo, né? Essa manhã na presença do Senhor. Quem diria? O Nelinho estava cantando aqui, né? E eu estava ali me deleitando no Senhor. Até mesmo porque eu já sabia o hino em português, né? E eu estava pensando em nós, pais. Que Deus fiel. Quem diria que os nossos filhos um dia fossem falar fluentemente essa língua, né? Que para o mundo, os Estados Unidos é o último do mundo, mas para a igreja do Senhor, nós ainda vamos mais além. O nosso negócio é lá. Glorificado e exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor nas nossas vidas. Que lindo. Glorificado seja Deus. Nós queremos chamar aqui a irmã Alessandra. Ela vai estar ministrando a palavra do Senhor essa manhã. Essa serva de Deus, né? Glorificado seja o seu nome, Senhor. Pela vida da irmã Alessandra. Pelos seus feitos nessa vida. Pela tua fidelidade. Deus, porque ela tem se escondido, Senhor, de trás da fumaça, que o homem não vê, mas tu vê. E nós te louvamos e te engrandecemos e te exaltamos por essa vida. Porque essa vida é uma daquelas que nós podemos dizer, quem diria? Mas tu, Senhor, é quem nos vê. É tu que nos encontra. É tu que está em nossa vida. E nós te louvamos pela vida da tua serva, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém, queridos. Estamos felizes mais um dia de poder estar na casa do Senhor. Deus é fiel. Amém? Deus é fiel, porque para nós estarmos aqui, queridos, é porque o Senhor tem sido fiel na nossa vida. Não que nós merecemos, porque nós não merecemos, não, igreja. Mas é porque Ele todavia permanece fiel. Ele é Deus fiel porque Ele não pode negar a si mesmo. Aleluia! E Deus me trouxe nessa manhã aqui para acalmar a tempestade neste lugar. Aleluia! Deus começou a falar neste lugar aqui quando eu coloquei os pés aqui nessa manhã. E eu pedi a Deus uma palavra, eu disse, Senhor, é o Senhor que vai falar. É o Senhor que vai fazer. Eu não tenho nada para oferecer ali para a igreja. Mas eu vou ali mandado do Senhor. Porque eu vou abrir a boca e quem vai encher é o Senhor. Eu vou abrir a boca e quem vai curar é o Senhor. Eu vou abrir a boca e quem vai salvar é o Senhor. É através do Senhor, querido. É através da palavra de Deus. E eu quero louvar a Deus por mais um dia na presença, na casa dEle. Quero louvar e agradecer a Deus e bendizer, exaltar o nome dEle na beleza da santidade dEle. E dizer que Ele é santo para todo sempre. Que ai se não fosse Jesus na minha vida. Ai se não fosse a misericórdia, a graça, este favor imerecido, eu não estaria aqui. E quero agradecer também o meu pastor, amado pastor José Carlos. Sou aqui da Igreja Assembleia de Deus de Marlboro. Eu vim aqui em obediência ao meu pastor, porque todas as vezes que eu sou convidada a ir numa igreja, eu peço o meu pastor em submissão. Amém, igreja? E quero louvar a Deus também por essa oportunidade, missionária Esther, por este convite, porque eu sei que foi do Senhor, sim. Pastor Alessandro, um prazer estar aqui de novo, novamente, para ministrar a palavra de Deus. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos adorar a Deus nessa manhã, porque Ele é fiel e Ele merece toda a honra e toda a glória. Louve a Deus comigo nessa manhã. Adore e exalte o nome dEle, porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Ele é o Deus que acalma a tempestade. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Só o Senhor sabe como eu cheguei neste lugar. Só o Senhor sabe, meu Deus. Mas o Senhor primeiro fala com o profeta. Aleluia.
Nós te adoramos. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afundar, olha só, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Olha o que ele fez. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. De outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar. Levante a tua mão, o hino da vitória. Nós vamos cantar nessa manhã. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem nessa manhã. Só ele abre o mar. Não tenha medo, igreja. Se atrás vem Faraó, ele te faz atravessar e você canta do outro lado. O hino dá. Olha o segredo. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame por ele, adore ele. É nas horas mais difíceis. Pode chamar este homem. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas passares, não pode afogar. Faça como Israel. E o nome do Senhor, um hino de vitória. Do outro lado cantou. Que não puder atravessar, só ele abre o mar. Não tenha medo, igreja, porque quando Jesus está presente, você não tem que temer. Ele te faz atravessar do outro lado. E você vai. Mas toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame por ele. Ele se faz presente aqui. Pode chamar. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Mas se passares pelas águas, e o nome do Senhor, um hino de vitória. Do outro lado cantou. Você vai cantar. Você vai cantar. É do outro lado, querido. É do outro lado que ele vai fazer você passar e você cantar o hino da vitória. Oh, Espírito Santo de Deus. O Senhor se faz presente aqui, igreja. Você pode glorificar, exaltar o nome dele, porque ele merece toda a honra, ele merece toda a glória e toda a exaltação neste lugar. Eu, durante essas semanas, quando eu recebi o convite, eu quero dizer que eu passei muita tribulação. Porque, queridos, não é fácil quando nós nos colocamos no altar do Senhor. Nós temos que ter muito cuidado quando nós falamos, Senhor, eis-me aqui. Porque pode ser, igreja, que quando verdadeiramente Ele precisar de você, você não estiver ali quando Ele precisar de você. E um dia eu disse, Senhor, eis-me aqui. E todas as vezes que eu tenho um convite para vir trazer a palavra de Deus, o inimigo, ele se levanta, mas ele se levanta para cair. Porque nós sabemos que é de muita responsabilidade trazer a palavra de Deus, missionária. É um peso, querido, é o peso da glória. É uma responsabilidade muito grande. Mas se o Senhor nos chamou, o Senhor nos garante. É pelo meio dele, é pela força dele. Não é pela força da irmã Alexandra, é pela força dele. Mas aqui estou eu nessa noite para trazer a palavra de Deus, esta palavra que liberta, que salva. É a mesma palavra do meu Deus, o qual um dia me tirou do mundo e me trouxe para a sua luz.
Eu achei lindo quando a serva de Deus estava aqui ministrando, abrindo o culto. Porque Deus, querido, Deus faz coisas extraordinárias. Deus faz coisas incríveis. Deus não chama homens capacitados. Deus capacita o homem que Ele escolhe. Ei, talvez você chegou aqui nessa noite e disse: eu sou tão pequeno, eu não posso nada, Senhor. Eu até sei um pouco cantar, mas eu não tenho coragem de subir na frente e cantar. Ei, Deus te chamou, Deus te capacita. Deus, quando olhou para você, olhou para mim, Ele não viu: irmã Alexandra tem uma voz bonita, irmã Alexandra vai pregar bem, não. Ele nos chamou para fazer a obra dEle. E o importante quando nós fazemos a obra de Deus é que nós diminuímos para que a glória do Senhor cresça em nossas vidas. Porque o grande, queridos, tem que ser Ele. Se você for pregar, o grande é Ele. Se você for louvar, o grande é Ele. A glória dEle é para Ele. Tudo é para Ele, igreja. E quando é para Ele, Deus nos usa por misericórdia, porque é para a glória dEle. Ai de nós se pensamos que vamos subir aqui e fazemos para nossa glória. Deus é o Deus que levanta, mas Deus é o Deus que abate. Que nós possamos ser humildes na presença de Deus, porque a humildade ela precede a honra. E se você não for humilde, o Senhor te manda voltar lá atrás, para que você aprenda a ser humilde, para depois aprender a falar a palavra dEle. Amém? Vamos abrir as vossas Bíblias, não quero demorar muito. No livro de Mateus, no capítulo 14. Aleluia. No versículo 29 e 30. Eu louvo a Deus porque Deus começou a falar neste lugar. E uma das coisas que eu peço a Deus: Senhor, esta palavra que o Senhor quer que eu prego. Então o Senhor vai honrar a tua palavra, porque Deus, Ele sempre honra a palavra que Ele dá para o servo. A palavra do sim, no livro de Mateus 14, 29 e 30, que diz assim: e Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Repete comigo: para ir ter com Jesus. Mas quando, sentindo o vento forte, teve medo. Repete comigo: teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Pode se assentar. Louvado é o nome do Senhor Jesus, porque a palavra dele não volta vazia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu me coloco mais uma vez na tua presença como tua serva que sou, pequenina diante da tua grandeza. Sim, Pai, porque tu és grande, porque tu és poderoso e porque tu és maravilhoso, Jesus. E se eu estou aqui, foi porque o Senhor me trouxe neste lugar. Senhor, assim como o Senhor foi com Moisés, Pai, a conduzir aquele povo, porque ele disse: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Pai, se o Senhor não estiver comigo, não estivesse comigo aqui nesta manhã, eu não estaria aqui. Mas eu tenho a plena convicção de que a tua presença está presente neste lugar e está comigo. Deus, eu tenho a plena convicção de que eu posso abrir a minha boca e o Senhor irá me usar, porque eu me coloquei na tua presença e eu disse: eis-me aqui. Senhor, que nenhuma palavra tópica venha sair dos meus lábios, mas venha ser palavra, Jesus, vinda do teu trono, direta do teu trono da glória, Senhor, para os nossos corações. Senhor, que neste lugar venha haver cura, libertação, salvação, milagres neste lugar, Senhor. Deus, eu te agradeço por esta oportunidade, no nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Querido, Jesus estava passando de barco com seus discípulos em uma região sem moradores, nas proximidades ali de Betesda. Antigamente a cidade era pequena, era uma aldeia de pescadores. E a Bíblia nos fala que Jesus, ele passava ali, e ele viu a multidão, ele compadeceu desta multidão. Eu aprendo, querido, que o nosso Deus é um Deus poderoso. E Deus chegou aqui nesta manhã. Aprove a Deus passar neste lugar, missionária,
Porque Ele sabia deste lugar, Ele sabe deste lugar. Ele sabe o que está se passando nesta casa. E quando Deus chega, querido, milagres têm que acontecer. E onde Jesus chega, a libertação, a cura, porque Ele é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E aprove Ele passar ali, porque para alimentar aquela multidão. E ali Ele compadeceu, Ele curou os enfermos. Ali aconteceu a multiplicação dos peixes. Todo mundo que já que conhece essa história sabe o que eu estou falando. O nosso Deus é um Deus poderoso, igreja. É um Deus que se compadece de nós. Imaginamos que se Deus fosse nos tratar como nós merecemos, o que seria de nós? Mas o Senhor nos trata, Ele olha para nós com amor. E o que eu acho lindo é que nos momentos mais difíceis o Senhor está presente. E aquela multidão necessitava de algo da parte de Deus. E quando Deus chega no ambiente, Ele sonda corações. Ele sabe o que nós necessitamos. Ele sabe o que nós precisamos. E ali Ele alimentou aquela multidão. Que Deus poderoso, que Deus maravilhoso. Um Deus que não despede a multidão vazia. Um Deus que quando a palavra dele é ministrada nos corações, a palavra não volta vazia. Porque a palavra de Deus produz cura, produz vida. E é isso que Jesus veio fazer aqui nesta manhã. Ele veio aqui para nos trazer algo da parte dele. E Jesus começa a sondar os nossos corações nesta manhã. E Ele conhece a nossa necessidade, Ele conhece a minha, Ele conhece a sua necessidade aqui neste lugar. E a Bíblia nos fala, querido, que Jesus ali, Ele despedindo aquela multidão, Ele vira para os seus discípulos e diz para eles passarem para o outro lado. Eu vejo aqui, querido, o Senhor dando uma ordem aos seus discípulos. Mas aqui, missionária, não fala que os discípulos murmuraram. Queridos, quando Deus dá uma ordem, nós temos que obedecer. Ele disse para os discípulos, vai para o outro lado, enquanto Ele despedia a multidão. E os discípulos foram embora. Aqui fala de obediência. O que é obedecer, irmã? Obedecer uma ordem é quando uma mãe chega para o filho e fala, meu filho, vai ali e arruma aquele brinquedo. O filho vai imediatamente e obedece. Igreja, nós vivemos dias, os últimos dias aqui nessa terra, em que o nosso pastor muitas das vezes nos dá uma ordem e nós não queremos obedecer. Porque quando Deus nos dá uma ordem é porque Ele garante. E aqui fala sobre obediência. Você tem obedecido à voz do seu pastor? Você tem obedecido à voz de Deus quando Deus te dá uma ordem para você fazer? Ou você tem sido desobediente? Será que nós temos sido filhos obedientes a Deus quando Deus nos ordena? Porque quando nós obedecemos a Deus, as bênçãos de Deus nos alcançam, não é verdade? Quando nós obedecemos a voz de Deus, milagres acontecem, salvação na nossa família acontece, tudo por causa da obediência. E os discípulos foram enquanto Jesus estava ali, despedindo a multidão. E a Bíblia nos fala, querido, que Jesus, depois de despedir aquela multidão, Ele foi ter com o Pai. Ele subiu ao monte para orar. E chegada a tarde estava Ele ali só. Aqui fala sobre intimidade. Jesus tinha intimidade com o Pai. Você tem tido intimidade com Deus? Jesus buscava intimidade com Deus, com o seu Pai. Ele tinha momentos ali com Deus.
Creio eu que em todas as coisas que ele fazia, ele buscava a Deus. Porque, querido, se nós queremos poder, se nós queremos unção de Deus, nós temos que buscar intimidade com Deus. A igreja que ora prevalece. A igreja que busca intimidade com Deus prevalece. E hoje nós não vemos muitas das vezes o povo de Deus na casa de Deus, buscando a Deus. Interessante que nós hoje queremos subir no púlpito para louvar, queremos subir no púlpito para pregar, mas nós não queremos buscar intimidade com Deus. E Jesus buscava a Deus ali, intimidade. Ele buscava o Pai. Ele era completamente dependente do Pai. Ele era um filho obediente. A palavra do Senhor nos fala ali que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele o fará. Ele o dará a conhecer a sua aliança. Que coisa linda, queridos. Quando nós buscamos a Deus, quando nós entendemos verdadeiramente quem é Deus, não precisa de ninguém nos mandar ir lá orar, levantar as madrugadas, porque nós reconhecemos quem é Deus em nossas vidas. E nós sabemos o quanto nós necessitamos e precisamos buscar a presença de Deus. Nós entendemos que de tudo que nós somos fazer, nós precisamos ter intimidade com Deus. Para proclamar o Evangelho, até mesmo para falar de Jesus para o nosso próximo, nós precisamos ter intimidade com Deus. Porque quando nós temos intimidade com Deus, igreja, até nisso, através da palavra, nós temos a palavra certa para dar para o nosso irmão quando ele mais necessita, quando ele precisa. Porque nós buscamos a palavra, nós buscamos intimidade, nós buscamos a face de Deus. Mas nesta manhã Deus está falando com alguns aqui: ei, tem tanto tempo que você não me busca. A sua Bíblia está do lado ali da sua cama. A sua Bíblia talvez está ali cheia de poeira e você não tem me buscado. E Deus está falando nesta manhã: ei, filho, eu quero te usar, mas porque você não busca intimidade comigo? Porque você não busca na minha palavra? Porque você não conversa comigo? A intimidade do Senhor para aqueles que o temem, aos quais Ele o fará conhecer a sua aliança. Ei, quer conhecer a Deus? Busca intimidade com o Pai. Quer que Deus te use? Busque intimidade com o Pai. Quer que Deus abençoe a tua família, o teu ministério, a tua igreja? Busca intimidade com o Pai. Jesus fazia milagres, Jesus ainda faz milagre, amém? Mas ele busca o Pai. Ele buscava a Deus, porque ele sabia que a força dele vinha do Pai dele. Igreja, a nossa força vem de Deus. Nós não podemos nada, missionária. Se não for Deus, nós não podemos nada. Como que nós queremos sermos usados, sendo que nós não buscamos intimidade com Deus? Igreja, isso é muito sério. E a Bíblia diz que Jesus estava ali, buscando a Deus. E na quarta vigília da noite, creio eu, umas 3, 4 horas da madrugada, diz a Bíblia que Jesus ali, ele foi ter com seus discípulos. Queridos, Deus faz coisa maravilhosa. Jesus é maravilhoso. Jesus é tremendo. Aqueles discípulos já estavam bem longe. Aqueles discípulos não imaginavam a tempestade que ia acontecer naquele lugar. Mas sabe de uma coisa? Eles obedeceram a Deus. Eles obedeceram a Jesus, o mandado dele. Eles não queriam saber o que ia acontecer. Jesus mandou, acabou, eles foram. Mas a Bíblia diz que Jesus ali, ele andou por sobre as águas. E o vento estava forte, igreja. O vento estava muito forte.
E os discípulos ali, imagine eu que os discípulos estavam ali. Meu Deus, mas está muito forte, nós vamos morrer. Queridos, você não vai morrer na tempestade. Deus não te deixa morrer no meio da tempestade. Se Deus te mandou ir, você vai. Porque Deus é contigo onde quer que você for. Deus é Deus. E estavam ali os discípulos ali, no meio da tempestade. Há momentos em nossas vidas que mesmo quando nós obedecemos a Deus, missionária, nós passamos por tribulação. Às vezes a gente pensa assim, eu vou obedecer, tudo vai estar bem. Queridos, se você diz que obedece a Deus e diz para mim que tudo vai bem, eu digo que alguma coisa está errada. Porque mesmo obedecendo a Deus, as coisas vão andar mal, sim. Mas o que acontece é que Jesus está do nosso lado. Se Ele nos mandou, se nós obedecermos, o Senhor, Ele garante a vitória. Ele nos garante a vitória. Mesmo quando nós obedecemos, a tempestade vem. Talvez você diz, irmã Alessandra, eu venho no culto, eu venho nas orações, tem os congressos na minha igreja, eu venho. A pastora me chama, eu venho. Eu estou aqui ajudando na obra, estou aqui dando a força, dando apoio a ela. Mas eu tenho passado por luta, eu tenho passado por tribulação na minha casa. Ei, lembra do Deus que te prometeu. Lembra do Deus de promessa. O Deus que fala, o Deus que cumpre. E Ele é contigo onde quer que você for. E quantas das vezes, igreja, nós murmuramos, nós questionamos, Senhor, eu tenho te obedecido, mas o meu filho está longe da tua presença. Eu tenho criado meu filho na tua presença, mas ele está longe da tua presença. Ei, continue obedecendo. Você não está livre dessas aflições, não, porque o Senhor nos diz na palavra que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Ei, cadê o ânimo seu? Cadê a coragem sua? A mesma coragem quando você aceitou Jesus, que você entregou nas mãos dele e disse, Senhor, está nas tuas mãos, faça o que queres, o que quiser comigo. Deus, Ele trabalha, igreja, e quando Deus quer fazer, Deus faz. Não pense você que esta prova que você está passando, eu não conheço você, mas o nosso Deus conhece. Ele conhece o teu levantar, Ele sonda o teu coração aqui nesta manhã. E quantos corações estão aflitos aqui nessa manhã? Quantos corações estão aflitos? Você pode olhar para o teu irmão e talvez não conhecer as necessidades dele, o que ele tem passado. Mas o nosso Deus conhece, Ele é Deus que nos conhece por inteiro, por dentro. E Ele te diz nesta manhã, filho, eu sei o que você tem passado. Eu sei por onde você tem andado, eu sei das tuas dores. Eu sei daqueles que têm falado palavra contra ti. Eu sei daqueles que têm levantado contra o teu ministério. Daquele que tem levantado contra a tua casa. Deus é o nosso Deus que nos conhece, igreja. E nós temos que ter certeza disso, que Ele é Deus soberano. Um Deus poderoso. Um Deus que está no controle de todas as coisas. Imagine o desespero daqueles discípulos ali no meio daquele vendaval, daquele vento forte. Imagine eles. Eles já estavam ali no meio ali do mar. Queridos, às vezes nós estamos ali na prova. Não tem como voltar para trás e falar, meu Deus, eu vou voltar para trás, porque isso não poderia ter acontecido comigo, não. Deus permite acontecer, igreja. Deus muitas das vezes Ele permite acontecer. Muitas das vezes Ele permite a situação piorar. Sabe para quê? Para Ele entrar em cena. Para você saber que Ele é Deus. Que Ele é Deus acima de todas as coisas. Que Ele é Deus acima do teu problema. Que Ele é Deus acima do seu dilema. Que Ele é maior do que essa provação. Ele é maior do que esse vento, esse vendaval que você está passando. Ele permite passar. E Ele chega, igreja. E Ele chega na hora certa. Jesus não atrasa.
Lázaro estava morto por 4 dias, igreja. Jesus poderia ter chegado, pastor, no primeiro dia, mas ele não chegou, não. A Bíblia nos fala que Lázaro era amigo de Jesus. Que Jesus ia na casa de Lázaro, sentava na mesa com ele, andava com ele, era amigo dele. Ele não deixou a situação permitir ficar daquela forma. E aquela multidão que estava ali fora? Creio eu, pastora, que Jesus permitiu aquela multidão lá fora ali enquanto Lázaro estava morto. Sabe para quê? Porque, igreja, Deus, Ele arruma o cenário. Ele arruma o cenário da nossa vitória. Ele é Deus. E quantos muitas das vezes nos aplaudem, pensando que nós morremos, pensamos que nós vamos morrer no vendaval, pensando que nós vamos morrer no meio das lutas. Quem sabe olham para você e dizem: não tem mais jeito para o teu filho, não tem mais jeito na tua casa, não tem mais jeito na vida do teu esposo. Ei, Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Talvez você diz: não tem mais jeito para o meu esposo. Mas nesta manhã, Deus está arrumando o cenário de vitória. Glorifica neste vale, glorifica neste deserto, glorifica nesta casa de oração, missionária. Glorifica nesta casa de oração, porque Deus está preparando o cenário. Muitos nos aplaudem pensando que acabou, mas Deus chega. E quando Deus chega, irmãos, acabou. Não tem para o inimigo. Ele acalma a tempestade. Ele mostra que Ele é Deus. Quantos pensam que essa igreja vai acabar? Quantos pensam que esse ministério não vai dar em nada? Quantos pensam que esse grupo de louvor não vai ter mais gente? Hein? Quantos pensam que esse ministério não vai expandir? Quantos pensam que essas cadeiras não vão encher? Pois eu quero profetizar, levante a tua mão. Eu quero profetizar nesta manhã que este lugar ainda será pequeno para a glória que Deus vai se revelar neste lugar. E essas cadeiras, no nome de Jesus eu quero profetizar, viu? Um novo tempo e um novo templo, para a honra e glória do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Deus passeia na tempestade. Deus passeia na tempestade. Deus passeia no meio do fogo. Ei, Deus passeia no meio do fogo, amigo, meu irmão amado. Deus passeia no meio do fogo. Ele anda na tempestade. Se lembra daqueles 3 homens na fornalha? Armaram contra ele, missionário. Armaram contra eles, mas olha aqui, eles tinham intimidade com Deus. O homem que tem intimidade com Deus, ele passa pelo deserto, ele passa pela prova, mas Deus é Deus na vida dele. Pode aquecer a fornalha, meu irmão, pode aquecer a fornalha, que mesmo assim Deus vai confundir aquele que tentou contra a tua vida. E vão ver o 4º homem da fornalha dançando, passeando contigo no meio do fogo. E você vai ver que Deus é Deus, que valeu a pena orar, valeu a pena jejuar, valeu a pena buscar, valeu a pena missionária vir às madrugadas orar, valeu a pena vir na igreja pagar preço. Ei, ajuda o teu pastor a pagar preço. No meio da prova, no meio do deserto, no meio ali da provação, ajuda o teu pastor, porque Deus vai chegar. E Deus chega nesta manhã, e Deus vai honrar aqueles que estão no barco contigo. Deus, missionária, vai honrar aqueles que estão contigo na peleja. Deus vai honrar, pastor, aqueles que estão contigo nesta peleja. O vento muitas das vezes pode soprar, o mar pode ser bravio, mas Deus entra na peleja e Deus dá a vitória. Porque quando Deus chega, quando Jesus chega, algo tem que mudar, a situação é mudada. Eu desconheço um lugar onde Jesus, querido, chega, que a situação não mude. Onde Ele chega tem milagre, tem libertação, tem cura, tem transformação. Irmãos, a gente não sai da presença de Deus da mesma forma, porque Deus muda a situação. E a Bíblia nos fala, querido, que Jesus estava ali andando por sobre as águas.
e Pedro, e eles olharam, não reconheceram Jesus. Igreja, os discípulos andavam com Jesus, não é assim, pastor? Os discípulos conheciam Jesus. Mas naquele momento que Jesus vinha ali, eles pensaram que Jesus era um fantasma. Ei, será que nós muitas das vezes não reconhecemos que é Jesus chegando para nos livrar? Que fé é essa que nós falamos que temos? Muitas das vezes falamos que temos fé em Jesus, mas quando Jesus está para fazer um milagre, está vindo em nossa direção, nós não reconhecemos a soberania de Deus. Nós precisamos saber, entender que Jesus é Jesus. E a Bíblia fala que Pedro, que Jesus chega e fala: sou eu, não temas. A Bíblia nos fala sobre Jesus, quando ele fala assim que eu sou o grande eu sou aquele que acalma a tempestade, eu sou aquele que entra na tua casa, eu sou aquele que te dou vitória, eu sou aquele que vou ali no Brasil e salva aquele familiar seu ali que está precisando, que você tanto tem orado. E é o grande eu sou que está aqui nessa manhã. Você pode glorificar o nome dele? É o grande eu sou que chegou ali e disse: Pedro, sou eu, não temas. É o mesmo Jesus que está aqui nessa manhã e diz para você, igreja: sou eu, não temas. Basta uma palavra de Jesus nesta manhã e ele acalma essa tempestade. Basta uma palavra de Deus no teu ministério, na tua vida, na vida do teu esposo, e a vitória é certa. Nós precisamos entender de quem é Deus. E Pedro disse: Senhor, se eres tu, me faça com que eu ande por sobre as águas. E Pedro desceu do barco e veio caminhando por sobre as águas. Que coisa linda, né, queridos? Quando nós resolvemos sair do barco, não olharmos mais a situação, não olharmos mais os problemas, não olharmmos mais para as nossas tristezas, e simplesmente obedecer à voz de Deus. Porque quando Jesus falou ali, para que ele venha, porque ele disse: eres tu, me faça com que eu ande por sobre as águas. E Pedro foi andando por sobre as águas. Se Deus te mandou ir, você vai. Se Deus te disse que essa igreja é vencedora, ela é vencedora. Se Deus disse que o teu marido vai para a presença de Deus, ele vai. Se Deus diz que o teu filho vai voltar para a casa de Deus, ele vai. Porque Deus é Deus. E ele não é homem para que minta, nem que se arrependa. Ele é Deus e ele faz. E Pedro estava andando por sobre as águas. Mas houve um problema, igreja. Pedro andava por sobre as águas. Enquanto ele estava olhando para Jesus, pastor, tudo estava bem. Enquanto você está vindo nos cultos, enquanto você está buscando, enquanto você está orando, jejuando, enquanto você está marchando, pastor, tudo está bem. Tudo está bem, você está andando por sobre as águas. Tudo está bem, tudo vai bem. Mas houve um momento em que Pedro começou a olhar. Ele começou a olhar a igreja. Distração. Distração muitas das vezes é na casa de Deus. Às vezes o pastor está pregando, uns estão olhando para um lado, olhando para o outro. Ei, qual tem sido a tua direção que você está olhando? Porque muitos dentro da casa de Deus, minha irmã, têm se perdido dentro da casa de Deus. Vem para a igreja, ora aqui na igreja, participa de tudo, mas estão perdendo Jesus dentro da casa dele. Estão perdendo Jesus. Pedro, um discípulo que conhecia Jesus, andou por sobre as águas. Que coisa linda, ficou na história. Um homem que andou por sobre as águas como Jesus. Querido, você sabe o que eu entendo aqui? O que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão lindo e tão grande, que vai ficar na história. Muitos vão olhar para você e falar: aquele é o homem, aquela é a mulher de Deus, que Deus levantou, que Deus fez na vida dele. Muitos vão olhar para essa igreja e falar: aquela é a igreja de Jesus, é a igreja onde tem a presença de Deus.
Sabe por quê, irmãos? Tem igreja que não tem presença de Deus. Vocês acreditam nisso? Eu acredito. Porque não tem pregado a palavra de Deus como é para ser pregada, missionária. É verdade. Mas a igreja séria, a igreja de responsabilidade, a igreja comprometida na palavra, esta é a igreja de Jesus. Mas muitos têm perdido Jesus até mesmo dentro da casa. E Pedro ali andando, ele começou a olhar. Qual vento que você tem olhado? Será que você tem olhado para o vento no meio dessa tempestade que você tem passado? Será que no meio dessa tempestade você tem olhado para o vento? Ou você continua olhando para Jesus? Porque quando Jesus nos chama, nós temos que olhar para frente. O nosso foco, o nosso alvo é Ele. E quantos têm perdido Jesus? Quantos têm deixado Jesus? E Jesus nos estende as mãos e diz: filho, ainda que você está passando por essa tempestade, eu vou te dar a mão, eu sou contigo. Vem, anda comigo. E naquele momento, muitas das vezes, irmãos, quando Deus pega em nossas mãos, nós olhamos para os lados. Por quê? Porque às vezes o problema tem sido maior do que o Deus, não é verdade? Porque às vezes um problema com teu filho tem sido maior do que o teu Deus. Ei, mas Deus está falando nesta manhã: entrega tudo para mim. Eu estou te dando a mão nesta manhã. Eu quero andar contigo. Eu vou te fazer vencer. Você é mais que vencedor. E Deus quer andar contigo nessa manhã. Deus quer fazer algo sobrenatural neste lugar aqui nessa manhã. Porque Deus é Deus. Mas você pode falar: irmã Alexandra, você não conhece a minha vida, você não conhece a minha história. É bem certo que eu não conheço. Mas o mesmo Jesus que andou por sobre as águas é o mesmo Jesus que está nesta casa nesta manhã. E Ele te estende as mãos e Ele diz: Maria, Raquel, Luiz, Pedro, João, vem, anda por sobre as águas. Anda, porque eu vou te mostrar coisas maiores. Eu tenho coisas melhores. Eu tenho coisas maiores para a tua vida, para a tua família, para o teu ministério. E Deus me manda entregar uma palavra para você, minha irmã. Continua firme nas mãos do Senhor. Continua olhando para o Senhor. Ainda que palavras venham ser lançadas contra a tua vida, continue firme no propósito que Deus te colocou. Viu? Eu vi uma grande unção de Deus na tua vida. Tu eres mulher valente. Tu eres mulher valente. Que Deus continue te abençoando. Que Deus continue te usando com esta voz linda que você tem. Porque Deus te deu. E se Deus te deu, minha irmã, não se preocupe com aquele que falou, com disse e me disse, não. Preocupa com o que Deus fala ao teu respeito. No teu ministério, na tua vida. Onde você coloca a planta dos teus pés, mulher separada. Mulher ungida. Aleluia. Deus é Deus. Deus faz. Porque Ele é Deus. E naquele momento que Ele olha para um lado e para o outro, Ele começa a olhar o vento, começa a olhar a tempestade, diz a palavra missionária, que Ele se afunda, que Ele se afundou. Irmãos, o equilíbrio do crente é olhar para Jesus. Enquanto nós olhamos para Jesus, nós caminhamos. Se nós deixarmos de olhar para Jesus, nós nos afundamos. Ei, mulher de oração, esse é culto de mulher, não é, missionária? Mulher, eu tenho uma palavra para você. Enquanto você está orando, tua casa está de pé, viu? Ainda que os teus olhos não vê, tua casa está de pé. Enquanto você vem para a casa de Deus, tua casa está de pé. A tua vida está de pé. As tuas finanças estão de pé. Enquanto essa igreja estiver orando e estiver buscando a face de Deus, esta igreja está de pé. Mas, irmãos, e quando as tempestades chegarem e nós começarmos a olhar para os problemas, nós vamos nos afundar. Mas aquele que tem o alvo em Cristo, aquele que olha para Jesus, aquele que tem a plena convicção do chamado que Deus chamou ele continua firme. Ele olha para Jesus. Pedro se afundou. Por que afundou? Porque ele olhou para o vento, olhou para a tempestade. Se a irmã Alexandra aqui começar a olhar para os problemas, para as lutas, eu vou me afundar. Mas eu tenho que olhar para Jesus. Se eu fosse olhar para minhas lutas, eu não estaria aqui hoje.
Mas quando nós olhamos para o Senhor, aquele que nos chamou, e nós sabemos do propósito de Deus em nossas vidas, que Ele quer nos usar, nós vamos em frente, nós olhamos para Jesus. Muitos dentro da igreja têm caído. Muitos dentro da casa de Deus têm se afundado. Porque só têm olhado para o problema. E nesta manhã, Jesus te convida. Vem, anda por sobre as águas, porque eu sou contigo. Não olhe para o vento, não olhe para a tempestade, mas olhe para mim. Eu queria chamar você, lá, vem aqui. Aleluia. Tem momento que você vem aqui, você pega nesse microfone, mas tem momento que você fala assim: Senhor, eu vou lá, mas o Senhor sabe como está a minha casa, mas o Senhor sabe como está a minha vida, mas o Senhor sabe dos meus sonhos. E Deus te lembra nesta manhã: filha, eu te trouxe para a minha presença, porque eu tenho um plano contigo, e os meus sonhos, os meus planos estão de pé. Somente segura na minha mão, que eu caminho contigo mais uma milha. Segura nas minhas mãos, porque eu sou contigo. Continua fazendo o que eu te mandei, assim diz o Senhor nesta manhã, porque eu sou Deus na tua vida. Eu sou Deus que muda a história. No meio de muitos eu te escolhi, na tua casa eu te escolhi para fazer a diferença. E Deus manda te dizer nesta manhã: abre a tua boca na tua casa, abre a tua boca na tua casa, e pode preparar a festa, pode preparar a festa, que Deus te tira da tempestade. Deus te tira da tempestade e te diz: filha, vou eu passear contigo nesta tempestade, vou eu mostrar àqueles que já estão aplaudindo, dizendo: não tem mais jeito. Porque quando Jesus chega na tempestade, quando Jesus chegou naquele lugar, mesmo que os discípulos não acreditou, não sabia quem era, pensaram que era um fantasma, mas ele chegou. Sabe de uma coisa? Deus é Deus. Indiferente de você falar quem Ele é ou não é, Ele continua sendo Deus. Se Ele te abençoar, minha irmã, Ele é Deus. Se Ele não te abençoar também, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus poderoso, Ele não muda, Ele continua o mesmo. E Deus nesta manhã, Lala, Ele te faz lembrar das promessas. Mas é preciso continuar, é preciso perseverar na presença de Deus. E quantas das vezes você pega nesse microfone, mas só Deus sabe como está dentro do teu coração. Mas Deus te diz nesta manhã: filha, porque você tem honrado, porque você tem honrado o meu nome, porque você não tem deixado de ter compromisso comigo, eu vou ter compromisso contigo. Assim diz o Senhor nesta manhã. Pode se sentar. Igreja, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não duvide que Deus tem compromisso contigo. Põe a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Deus está perguntando aqui nessa noite: você tem tido compromisso comigo? Como está a tua vida diante de mim? Como está a tua vida diante de mim? Será que você tem me reconhecido no meio dessa tempestade? Ou será que você tem olhado para as lutas e não tem olhado para mim? O mesmo Deus que te prometeu a promessa, o mesmo Deus que cumpre promessa, é o mesmo Deus que está aqui nessa manhã sondando o teu coração. É o Deus que entra nessa tempestade e te diz: filho, caminha comigo mais uma milha. Estou acabando. Queridos, na tempestade você não está sozinho. Jesus estará do seu lado. Não tem Na tempestade Jesus virá sobre a sua vida para acalmar o teu coração. Na tempestade Jesus virá sobre a tua vida para resolver a situação. Na tempestade você vai contar com a soberania de Deus. É na tempestade, é no deserto que nós aprendemos quem é Deus. É ali que nós saímos com o diploma nas mãos. É no meio da tempestade, é no meio da dificuldade. Ali você passa a confiar mais em Deus. Ali você passa a conhecer mais a soberania de Deus, saber quem é Ele na tua vida. Você passa a confiar, ter totalmente confiança nele. Porque fé é o seguinte, querido: você não precisa de ver para crer.
Você tem que crer para ver. E se você crer, você vai ver um milagre. Muitos têm que ver para crer. Mas nós que servimos a Cristo, nós sabemos quem é Ele. Nós sabemos que nós já cremos. Nós já vemos pela fé o que Deus vai fazer. O que Deus tem para fazer na nossa vida. Não é verdade? Na tempestade, Deus nos fará crescer diante das adversidades da vida. Na tempestade, Deus acalmará o tormento na sua vida apenas com sua presença. Ei, a presença de Deus te basta. Quando Paulo proclamava o Evangelho, ele entendeu que a presença de Deus era tudo que ele precisava. Mesmo as assolações, as provações, as calúnias, as intrigas, mesmo quando ele se sentia fraco, ele era forte, sabe por quê? Por causa da presença de Deus. Ei, igreja, mesmo que passamos por lutas, nós sabemos que nós em Cristo somos mais que vencedores. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É quando nós nos colocamos na presença de Deus e falamos: Senhor, eu não posso nada, eu não tenho força. É que Deus entra com a presença dEle e acalma a tempestade e fala: filho, eu sou o Deus que acalma o vento. Eu sou o Deus que chego, e quando eu chego eu mudo. Em 2 Coríntios 4,16 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que significa, querido? Muito excelente. Ou seja, a nossa tribulação não está comparada com o que há de vir. Não está comparada com o que há de vir na nossa vida. Então, queridos, adore a Deus na tempestade. Adora Ele, porque enquanto você adora, Deus está trabalhando ao teu favor. Enquanto você adora, Deus está fazendo na tua casa. Enquanto você adora a missionária, Deus está trabalhando nesta igreja. Deus vai fazer. Ainda que muitos olhos olham e dizem: não tem nada, não vai acontecer nada. Deus faz. Deus não está buscando igreja grande. Deus está buscando uma igreja preparada. Você está preparado? Quantos estão preparados? Nós temos que nos preparar, igreja. Nós temos que nos preparar, porque Jesus está voltando. Nós temos que estar firme em Cristo. Estar firme em Cristo, querido. O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. A tempestade está forte, mas estamos em Cristo. As lutas estão grandes, estamos em Cristo. Vamos olhar para Cristo. Vamos olhar somente para o autor e consumador de todas as coisas. E eu queria convidar você aqui nessa noite. Nesta noite, você que ouviu esta palavra, vamos ficar de pé. Você que quer receber uma oração da parte de Deus. Eu vim aqui nesta manhã como ministra de Deus para ministrar uma palavra para o teu coração, uma palavra de fé. Uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, uma palavra que te levanta, uma palavra que te faz vencer, porque a palavra de Deus é como espada, ela entra e ela penetra, e ela entra, e sabe de uma coisa? Ela vai no lugar certo, ela é como flecha, missionária, ela vai no lugar certo onde está doendo, ela vai no lugar certo onde ela tem que ir, onde ela tem que trabalhar. Ela vai e ela começa a falar conosco. E o nosso coração começa a abrir para receber aquela palavra. E nós saímos da casa de Deus totalmente diferentes. Sabe por quê? Porque a palavra traz renovo. A palavra edifica. Edifica as nossas vidas. Eu posso estar orando pelo grupo de louvor, missionária? Pode o grupo de louvor vir aqui na frente, em nome de Jesus? Irmãos, eu tenho a minha igreja ali, um grupo de louvor também muito lindo. Mas eu quero mencionar nesta manhã algo que Deus me deu uma visão aqui neste lugar, através deste grupo de louvor. Não são muitos, mas o Senhor Jesus está presente. Lutas vocês passam. Quantas lutas? Mas o Senhor é Deus poderoso. Deus é Deus poderoso. São só vocês dois? Lucas.
Pode vir todo mundo, irmãos, no nome de Jesus. Quem puder vir no nome de Jesus. Eu quero ministrar porque quando a missionária me convidou, eu disse, Senhor, o que eu ministrar através da tua palavra, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor honra a tua palavra. Não honrar a minha palavra, mas a palavra dele. Então eu creio que nesta manhã o Senhor está me usando para ministrar sobre a vida neste louvor. Porque quando nós nos colocamos na presença de Deus, queremos ser boca de Deus, que Deus nos use, nós temos que acreditar que Deus está no controle e que é Deus falando. E eu tenho a plena convicção de que é o Senhor falando. E eu quero ministrar sobre a vida de vocês. Que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer na vida de vocês. Eu não estou falando de quantidade. Porque Deus, quando Deus olha, Deus não olha a quantidade. Mas Deus, Ele quer qualidade. E a qualidade do louvor de vocês é tão grande que ela chega no trono da graça. E eu pude ouvir. Os meus ouvidos estavam atentos. Eu pude ouvir enquanto vocês louvavam. Anjos passeando neste lugar. Porque, queridos, há um poder quando nós abrimos nossos lábios para adorar, para louvar a Deus. Quando Paulo e Silas louvavam ali, mesmo em meio àquela situação ali preso, o Senhor mandou um terremoto. Sabe por quê? Porque o louvor, ele quebra cadeias. E Deus conhecia o coração de Paulo e Silas naquele lugar. E Deus conhece o coração de vocês três aqui neste lugar. Deus conhece vocês. Deus sabe quantas barreiras vocês enfrentam para poder abrir a boca para louvar o nome e exaltar o nome de Jesus. Deus sabe quantas das vezes o inimigo tem tentado, quantas das vezes tentado tirar até mesmo vocês da presença de Deus. Porque tem coisas que nós não conseguimos ver. Mas até mesmo na escola, até mesmo no lugar onde nós andamos, às vezes uma palavra que vem contra nós, para tentar nos tirar do foco. Mas se Deus colocou vocês aqui neste lugar, como atalaia, Deus é com vocês. E através do louvor de vocês, vidas serão libertas. Porque o louvor liberta. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero ministrar sobre a vida, Pai querido, dos teus servos. Neste louvor, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, entra com mãos fortes e poderosas, Jesus, na vida dos teus filhos, dos teus servos. Senhor, continua abençoando este louvor, meu Deus. Em nome de Jesus, que eu abri, meu Deus, dos lábios deles, meu Pai, vidas possam sentir a tua presença. Meu Deus, quando esta mulher abrir a boca dela, meu Deus, que o diabo sai de retirada no nome de Jesus. Que cai toda a potestade, Senhor. Que o teu nome venha ser glorificado. No nome de Jesus, abençoa a vida dos teus servos, dos teus filhos, Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Quem sentiu esta palavra pode vir para frente, queridos. Eu quero ministrar sobre a sua vida. No nome de Jesus. Eu quero ministrar sobre a vida daqueles que têm passado por momentos difíceis. Por aqueles que muitas das vezes têm questionado o Senhor. Eu tenho passado no meio da tempestade. Mas muitas das vezes, Senhor, eu não tenho confiado no Senhor. Mas Jesus, eu falo que eu sei quem é o Senhor, mas no momento mais difícil da minha vida, eu tenho olhado para as lutas. E Deus quer ministrar no seu coração. Irmã Clarice, você mesmo. Quando eu te olhei, eu falei, eu não vou chamar. Mas você veio porque o Senhor te trouxe aqui nessa manhã. Você sabe por que seu esposo veio aqui com você? Porque grandes coisas o Senhor tem para fazer. E eu não vi por um momento você chamando o teu esposo. Mas você veio. E a partir do momento que você vem, Deus vai fazer coisas tremendas. Porque é preciso nós darmos um passo. E quando nós demos um passo, diz a Bíblia que a maneira que você andar com Ele, em cada passo que você andar com Ele, Ele vem ao teu encontro. É você andando com Cristo e Ele andando com você. Quantas tempestades, Clarice. Quantos problemas. Quantas situações difíceis. Quantos livramentos, mulher. Quantos livramentos eu tenho te dado. Quantas das vezes eu tenho enviado os céus para falar no teu coração. Quantas das vezes eu tenho te dado vitória.
Quantas das vezes eu tenho feito coisas na tua vida que você jamais imaginaria, mas eu sou Deus, o Deus de vitória, o Deus que segura na tua mão, o Deus que caminha contigo mais uma milha, mulher. E Deus te diz: eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida, mas é preciso me dar a mão. Ei, sou eu que estou na tempestade, sou eu, somente acredita que sou eu. E Deus te diz: filha, segura nas minhas mãos, segura firme. E Deus fala contigo sobre firmeza. Firmeza é quando você pega na mão de Jesus e não larga, Clarice, e não larga. Pode vir tempestade, eu estou com Jesus. Pode vir problema, eu estou com Jesus. A minha casa está com problema, mas eu estou com Jesus. A minha família no Brasil tem problema, mas eu estou com Jesus. E quando você dá um passo, eu vou dar contigo. Quantas coisas Deus tem feito na sua vida. Olha o amor de Deus na tua vida. Olha o amor de Deus na tua casa. Rebadachei de cantarabasúbia. Rebaixo de cantarabanai. Eu conheço o teu coração. Tu lembras aquele dia que tu chorou? Que tu disse: Senhor, eu não aceito essa situação. Tu te lembra aquele dia que você disse: Senhor, tu vai mudar essa situação. E Deus mudou. E Deus deu Ramai de cantarébia. E Deus deu uma nova vida e mudou a história daquela, hein? Xaramaia súbia. Porque Deus é Deus, viu? Deus é Deus. E Deus tem muito mais para fazer na tua vida e na tua casa. E Deus, abre sua mão. E Deus te diz: filha, estende as tuas mãos esta manhã e caminha comigo. E não olhe para trás. E não olhe para trás. E Deus manda te dizer: ei, é tempo de dizer não, viu? É tempo de falar: chega, chega. Você sabe para que Deus está falando isso? É tempo de falar: não mais. Não mais, hoje eu tomo decisão. Não faço mais. Não quero mais. Porque Deus tem compromisso. E Deus vai honrar o compromisso dele quando tu te colocar e falar: Senhor, a partir de hoje, chega, chega. Porque Deus é Deus na tua vida. Deus é Deus que muda a história. Eu tenho te abençoar nesse país. Eu tenho te prosperado. Eu sou Deus. Eu sou Deus que te trouxe neste país. Porque eu sou Deus. Porque eu tenho um plano contigo neste país. Assim diz o Senhor. Ei, homem, debaixo de cantarébia, remanabasúbia cantaramaia. Deus me mostra um coração duro. Remai cheio de cantaramaia súbia. Mas Deus te diz nesta noite, filho, quantas das vezes tu tem endurecido o teu coração, hein? Remai de cantaramaia cheia. Mas Deus te diz: homem, eu te ponho de pé. Eu te ponho de pé se tu der um passo nesta manhã. E se tu disser: ei, tu és o meu Deus. Você pode falar: Senhor, fala comigo. Tu és o meu Deus. Tu és o Deus que muda a história. E eu peço: Senhor, muda a minha história, no nome de Jesus. E Deus é Deus que muda a história, homem. Remai, cheio de cantaramai. Quantas das vezes tu diz: não vou mais? E muitas das vezes você volta. Quando você diz que não vai mais, você vai e faz de novo. Mas Deus te diz nesta manhã: filho, eu sou o Deus que tem compromisso. Eu sou o Deus de aliança. E quando eu faço aliança com o homem, eu não quebro, porque Ele é Deus de aliança. E Deus te diz: filho, faça essa aliança comigo e não quebra, porque eu sou fiel o suficiente para cumprir todas as promessas na sua vida. Deus manda você, viu, Lala? Às madrugadas, levantar tuas mãos naquela casa e começar a ministrar na porta dos teus pais. E começar a ministrar ali quando ele estiver dormindo, viu? Porque Deus te levantou como atalaia. E Deus tem obra grande contigo nessa terra, viu? Vai chegar dia que vai chegar gente nesta igreja. E Deus vai te usar para falar, viu? Se põe na brecha, porque Deus quer te usar. Assim diz o Senhor nesta manhã. Vou eu quebrar este coração de pedra. E vou colocar um coração, mas um coração que eu quero do meu jeito, para andar na minha vontade, para fazer a minha vontade. Assim diz o Senhor. Pode se sentar. Aleluias. Queridos, Deus é Deus. Deus é Deus que não falha. Deus é Deus que fala. E quando Deus fala, Deus cumpre.
porque Ele é Deus. Quero ministrar sobre a sua vida. Você é dessa igreja? Sempre vem aqui, você é evangélico? Amém. Deus conhece teu coração. E Ele sabe a tribulação lá na sua casa, viu? Ele sabe da tribulação na sua casa. Você chegou aqui sério, mas Deus conhece. E Deus vai entrar nessa situação dentro da sua casa, entre a tua vida e da tua esposa, viu? Tô mentindo? Situação séria, que há momento que você pensou em desistir. Há momento que você pensou em desistir. Mas olha, a tempestade pode ser grande. Mas se você nesta manhã olhar pro grande, que é Deus, a sua tempestade não mais vai ter tamanho. Nem tempestade vai ter. Sabe por quê? Porque Deus acalma a tempestade. E Deus visita a tua esposa. Sua esposa está aqui? Está no carro? Ela não quis ficar aqui? Problemas? Deus sabe. Eu não sabia que ela não estava aqui. Mas Deus visita ela. Deus visita ela e começa a quebrar a muralha. A quebrar a muralha nesta manhã. Porque eu não sabia. Mas Deus sabia que nesta manhã eu estaria aqui para ministrar na tua vida. Para te dizer, ei filho, eu conheço a situação. Eu sei do que está acontecendo. Mas eu vou quebrar toda a muralha. Deus é o Deus que quebra a muralha, que acalma a tempestade. Sabe por que você ficou aqui e ela ficou lá? Porque Deus quer falar contigo. Para que você chegue lá e converse com a tua esposa e fala para ela: Deus está no nosso barco. Deus não vai nos deixar naufragar. E dá a mão tua esposa, homem. Porque a maior alegria do mundo, igreja, é ter uma família constituída por Deus. Que Deus levanta. A maior alegria, porque Deus é a favor da família. Satanás quer destruir a família. Mas Deus é Deus. Deus é Deus de restituição. E eu quero te ver, homem. Eu quero te ver de novo e você contar que Deus fez coisas grandes. Porque todas as vezes que vêm palavras no teu ouvido para falar contra a tua esposa, todas as vezes que você querer abrir tua boca para falar algo com a tua esposa, Deus, você vai orar a Deus, falar: Senhor, coloca um freio na minha língua. Coloca um freio na minha língua. E pede a Deus. Porque Deus vai abençoar vocês. Mas é preciso você segurar nas mãos do Senhor. É preciso você falar: Senhor, eu estou aqui, eu vou caminhar contigo. E Deus manda te dizer: ama a tua esposa. Ama de todo o coração. Porque a Bíblia diz que o homem, ele tem que amar a igreja. Ele tem que amar a esposa como a igreja. Como Cristo ama a igreja. Ama a tua esposa de todo o coração, de toda a tua alma. É a mulher que Deus colocou na tua vida para te ajudar. E Deus nesta manhã Ele está cortando esse laço. Tua esposa não está aqui, mas o Senhor está aqui, com as mãos estendidas para você. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero ministrar na vida do teu servo. Meu Deus, nesta manhã impedir o Senhor, que o Senhor quebra toda a muralha, todo empecilho, meu Deus, que vem tentar impedir, meu Deus, que as tuas mãos possam operar neste casamento, neste lar. Senhor, toma nas tuas mãos. Você tem filho? 2. Meu Deus, no nome de Jesus, meu Pai, o que é do Senhor, Satanás não toca. O que é do Senhor, Satanás não toca. Porque o Senhor tem plano nessa vida. O Senhor tem plano na vida desta mulher. O Senhor tem plano na vida destas crianças. E eu peço, Senhor, no nome de Jesus, sela, meu Deus, sela este compromisso nesta manhã. No nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Igreja, aplauso para o Senhor. Porque é Deus que faz. Eu não sabia que a esposa dele estava no carro. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe. E Deus é Deus que muda. Vem cá você. É na de trás, azul. Na de trás. Você falou: Senhor,
Senhor está falando com todo mundo. Mas só vai falar comigo nessa manhã. Porque Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Deus só te diz uma coisa, filha, força. Força e ânimo. Força e ânimo. Porque Deus é contigo. Força e ânimo. Sabe aquele momento de oração que você vai orar, que você fala, Jesus, não aguento mais? Deus caminha contigo. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não tenho nem força para orar. E às vezes você deita no chão e fala, Senhor, eu não tenho força para ajoelhar. Deus manda te dizer, filha, ainda que deitada ali no chão, eu conheço a tua voz. Ainda que soluçando, filha, eu conheço a tua voz. Ainda que gemendo, ainda que sem palavra, eu conheço a tua voz. Eu sei dos teus pensamentos. Eu sei do que você precisa e necessita. E Deus cuida da tua filha. E Deus cuida da tua filha. E Deus tem um propósito com ela nessa terra. Continua orando, mulher valente, mulher de Deus. Mulher de Deus, viu, igreja? Mulher de Deus. Porque quando nós temos intimidade com Deus, o Senhor nos mostra quem é quem. E ai daquele que falar, ela não é. Ei, peraí, eu tenho compromisso com Deus. Eu conheço Deus. Eu ouço a voz de Deus. Se Ele me falou que é e pronto, acabou. Deus não nos deixa confundido, irmãos. Deus não nos deixa confundido. Eu já vi palavras contra mim. Já me falaram. E a pessoa chegar e falar, irmã, eu sei quem é você. Eu só estou aqui mesmo te dizendo que tem palavras que se levantam contra a sua vida. E eu disse, se levantou, já caiu no nome de Jesus. Mas quem conhece Deus, quem ouve a voz de Deus, Deus mostra quem é quem. E você é uma mulher de Deus. Você é uma mulher de Deus que tem deixado muita coisa para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Não é mulher de muita coisa, não. É a mulher que quando chega na loja, Senhor, só vai me mostrar aqui o que eu tenho que comprar. Eu compro na tua direção. Na tua direção. Deus cuida da tua casa. Vai nesta força, mulher de Deus. Deus é contigo. Igreja, eu quero agradecer no nome de Jesus. Desculpa por eu ter passado. Mas eu não vou na minha força, igreja. Eu vou na força do Senhor. Porque o braço forte é dele. O meu não consegue nada. Mas se o braço do Senhor estiver com o meu, queridos, nós podemos movimentar. E movimentar e a glória de Deus descer. Porque nós estamos com o braço do Deus Todo-Poderoso nos guiando e nos ajudando. E é esse braço poderoso desta mulher que está aqui neste lugar, viu? Ei, pastor Alessandro, aba cheia! Quantos livramentos, homem, por causa desta mulher! Erabaçu e decantarébia! Quantos livramentos por causa desta mulher! Quantas das vezes vem as lutas e esta mulher te põe de pé e te diz, meu bem, eu conheço o nosso Deus. Ele não vai nos deixar naufragar. Ele não vai nos deixar naufragar. Quantas das vezes tu tem falado, meu bem, as coisas estão assim, assim. E esta mulher tem levantado as mãos fortes com Deus. Porque Deus com ela é forte. Deus com ela é forte. Porque Deus segura nas mãos dela. Quantas das vezes esta mulher passando luta, ela chega neste altar e dá o melhor dela para o Senhor, porque a vida dela é de Deus. E ela sabe em quem ela tem crido. Ela sabe o Deus de onde tirou ela. Ela sabe quem é Deus na vida dela. Rebaço e decanta. E Deus me mostra quantas perseguições, hein? Quantas perseguições de pessoas que entrou até dentro da tua casa, hein? Rebaço e decantarébia. Deus me disse, ele corta o laço, viu? Rebaixo e decantarébia namassúbia. E Deus te diz, ei filho, eu coloco na tua casa quem tu me pedistes, viu? Eu coloco o anjo na tua casa e só vai entrar daquela porta para dentro aqueles que o Senhor permitir, aqueles que Deus permitir. Assim diz o Senhor nesta manhã. Continua, mulher, avante. Continue lutando, continue orando. Continue orando, porque tu és serva valorosa, tu és serva fiel. E Deus é contigo nesta terra. Deus é contigo nesta terra. Igreja, eu agradeço no nome de Jesus. Que Deus possa continuar essa igreja, continuar abençoando. Esta é uma igreja que eu amo.
Amo de coração. Eu não tenho ido em muitas igrejas, mas até as igrejas o Senhor tem preparado para mim. E quando o Senhor me manda, eu vou falar do amor de Cristo. No nome de Jesus eu agradeço. Deus vos abençoe.